meus amores do projeto de vida da nossa EJA, sexta etapa. Como é que vocês estão do outro lado dessa telinha aí, onde estamos juntinhos, sempre aqui no nosso canal Educação, não é isso? Então, hoje eu estou aqui para continuar uma conversa que a gente está tendo sobre essa nossa relação aqui, ó, sobre a relação construída na escola entre professores e alunos, tá certo? Então, a gente está colocando, né, como que se dá esses processos educativos, né, essa relação que envolve o ensino e a aprendizagem a partir do nosso contato, né? Então, nós, professores, a gente acabou aquela última aula ao vivo lá na sexta-feira, numa sexta chuvosa que teve aí. A gente acabou essa aula ao vivo, né? A nossa última aula ao vivo, conversando sobre o nosso compromisso, né? Enquanto professores, professoras e educadores, né? Educadoras, na verdade, o compromisso que nós temos em possibilitar que vocês, nossos alunos, tenham condições de criar um pensamento crítico, né? Então, de serem pessoas que estão ligadas no que está acontecendo no Brasil, no mundo, no meu bairro, na minha cidade, na minha casa, comigo, né? Então, tem gente que passa por situações, por exemplo, de violência e que às vezes nem sabe que passou, né? Passa por uma situação de assédio e não acha que isso aí não, mas isso aí não é assédio, não, foi só uma brincadeira, né? Então, quando a gente não é habituado a criticar, a questionar, a gente acaba se tornando vítimas fáceis, né? Desses esmagamentos que a sociedade às vezes faz com a gente, né? Desses apagamentos, desses silenciamentos e dessas violências. Então, a gente, quando trabalha, né, essa tentativa de trazer para vocês a possibilidade de usar isso bem aqui, que separa as orelhas, que enfeita o pescoço, né, a cachola, o pensamento, a gente traz para vocês a condição de vocês terem autonomia, de vocês terem condição de viver fazendo escolhas, boas escolhas, né? Sem medo de ser feliz, meu amigo. Boas escolhas na manha, na raça, sabendo que se der ruim, pelo menos eu tentei. E você vai lá com firmeza, né? Fazer essas escolhas. E isso é muito comum de acontecer, mas quando você também tem suas experiências, né? Ora, para que uma professora melhor que a dona Vida? Não é? Não é verdade? A vida faz a gente passar por coisas que professor nenhum falou. Até agora, porque agora nós temos o projeto de vida onde nós, né, aqui, a gente tem um trabalho absurdo para fazer com que vocês pensem na vida. Bora pensar na vida? Bora refletir sobre nossa vida? Vamos discutir sobre nossa vida para ver o que é que vai ser da nossa vida? Então, a gente está esse tempo todo aqui trabalhando, né, essas temáticas para que a gente possa também lidar com essas coisas que só a vida faz sem avisar, né? Então, vocês, né, nossos alunos e alunas que já estão na EJA, na sexta etapa, que estão aí retomando os estudos, que muitos de vocês já têm uma experiência de vida, já têm filhos, né? Já têm os relacionamentos mais consolidados. Então, vocês já passaram por várias situações que eu tenho certeza que professor nenhum, escola nenhuma ensinou. Mas que não ensinou diretamente, né? Mas que vocês tiveram condição de se sair, de resolver, de agilizar, de se livrar, né? De achar bom, de aproveitar. Então, as situações são as mais diversas nas nossas vidas. E essa relação professor-aluno dentro do contexto escolar, ela está aí justamente para que a gente tenha essa garantia, né, do aprendizado. E aí a gente falou no nosso último encontro ao vivo também que
mesmo que exista a figura do professor, da professora, né, dentro da comunidade escolar, não é só com professor e com professora que se aprende. Não é. Às vezes você aprende com uma menina que senta do seu lado e está lhe dizendo uma coisa da vida que você tem um estalo e fala assim, ó, realmente, bem aí, ó, arrasou. Então, a gente aprende. A gente aprende conversando ali meia horinha com o porteiro. Meia horinha não, que ninguém tem meia horinha dentro da escola, né? Nem fora. A gente tem ali uns 10 minutinhos, devia ter mais tempo. Mas nos intervalos da vida, enfim. Chega lá, conhece quem é o porteiro, a merendeira, a pessoa dos serviços gerais. Bate um papo lá, para você ver como sempre eles têm alguma coisa para nos ensinar, né? E a gente vai aprendendo. Não se aprende só na escola. Na nossa casa, na nossa família, na nossa comunidade, a gente aprende, né? Então, eu dou aula aqui, por exemplo, para pessoas que moram no quilombo, né? No nosso projeto de vida, nessa turma aqui da EJA, algumas pessoas que moram num quilombo, eu esqueci aonde, foi nas primeiras aulas, né, que falaram, e agora eu não recordo, desculpa. Mas eu sei que existem nossos alunos quilombolas, né? Eu sei que existem nossos alunos que estão assistindo aula de assentamentos, não é? Então, a realidade desse ensino, ela precisa ser adaptada também para todas essas pessoas. Tem alunos que são pessoas com deficiência, tem aluno surdo, a gente já tem Libras, tem aluno que vai ter, né, essa necessidade da gente olhar mais de perto e ter a sensibilidade de adaptar esse processo de ensino e aprendizagem para essas diversas realidades. E assim existem vários casos que a gente pode citar. Mas também é necessário que haja muita sensibilidade, né, de nós, profissionais, professores, professoras, que observamos mais de perto vocês, né? A gente tem direção, coordenação, tem toda essa turma, secretaria na escola, mas quem está na lida na sala de aula somos nós, professores, né? Então, a gente tem um contato mais próximo de vocês, né? E é interessante que dentro de outros ambientes e de outras situações a gente também aprende, né? Só que o processo ensino-aprendizagem mediado por um professor dentro do contexto escolar, ele tem aí suas características que são bem firmes, tem um propósito, né, nessa formação de cidadania, de sujeitos críticos, né, de sujeitos questionadores, autônomos, protagonistas, ou seja, vocês sabem quem é o protagonista da novela, né? A protagonista é a pessoa, o personagem principal, né? O personagem principal da novela é o protagonista. Então, a gente quer que você que está aí do outro lado seja o protagonista da sua vida. Principal personagem, o personagem central, tudo gira em torno dela. Então, você vai ser a protagonista da sua vida, né? Então, é isso que a gente tenta fazer aqui. Esse protagonismo vem a partir do conhecimento, das experiências, do aprendizado na sala de aula, do aprendizado fora da sala de aula, né? Com as lições que a gente aprende da vida também. Vem comigo com os nossos slides que a gente vai dar continuidade agora com o auxílio deles para a gente seguir entendendo, né, mais sobre essa relação professor e estudante, tá bom? Então, quando a gente vem, né, falando sobre professores e educadores, a gente continua falando sobre essa ação educativa. A gente terminou o nosso último slide da aula passada, era dizendo assim, o professor nunca para de estudar, nunca mais na vida dele ele vai parar de estudar, e é verdade, né? Então, olha só, o docente possui extrema importância para todas as outras profissões. Opa, menino, cadê minha canetinha? Tá aqui, gente, pronto. Extrema importância para todas as outras profissões. Como é que se forma um médico? É com o ensino. De quem? De um professor ou de uma professora. Como é que se forma um arquiteto e um engenheiro? Precisa de professor e de professora, né? Então, a importância, né, desses agentes da educação é extrema. A partir desse trabalho da docência se formam todos os outros profissionais, né? O ofício, o trabalho de professor, entre outros aspectos, implica nas seguintes atribuições.
Planejar os processos curriculares e processos de ensino-aprendizagem. Planejar, minha gente, é uma coisa que a gente faz direto. Para a gente chegar aqui nessa aula, tem todo um planejamento do mês, do bimestre, do semestre, do ano. A gente sabe quais os conteúdos a gente precisa, né, trazer para vocês. A gente pensa nas atividades a fazer com vocês. Isso tudo é planejamento, tá? O momento que vai ter prova, conteúdo de prova, se vai dar tempo, se não vai, tudo isso entra no planejamento, né? Mediar a construção do conhecimento dos estudantes, tanto na perspectiva individual como em grupo, tá? A gente ainda tem como função, né, buscar a fundamentação teórica e pedagógica relativa à sua área de conhecimento e componente curricular, traduzindo, estudar mesmo. Buscar fundamentação teórica. Eu preciso estudar o que eu estou falando, gente. Já pensou em entrar um professor, uma professora na sala de aula que não sabe do que está falando? Vocês já imaginaram a situação dessa? Eu já imaginei, já vi. Tem gente que tem coragem, tem professor que tem coragem de entrar numa sala sem dar conta do que é que vai falar, sem ter estudado, sem ter, na verdade, não é nem estudado, não, que todo professor estuda, né? Mas sem ter conhecimentos, né, acessórios que vão trazer um benefício maior na passagem, né, dessas informações. Desenvolver metodologias, né, e técnicas didáticas, técnicas para dar aula, adequadas ao processo de ensino e aprendizagem. Tá certo? Então, eu preciso desenvolver formas, né, para que vocês aprendam. Então, que formas são essas? Hoje em dia, só minha gente, olha, foi-se o tempo que a gente ficava aqui só falando como professor e vocês só escutando, anotando, copiando. Não. Existem outras técnicas, né? Existem formas de fazer vocês aprenderem colocando esse protagonismo na mão de vocês. O novo ensino médio mesmo, ele traz isso, né? Esse nosso novo ensino médio, ele traz a possibilidade de vocês aprenderem, por exemplo, a partir da investigação científica. O novo ensino médio, ele traz a possibilidade de vocês aprenderem a partir, né, do protagonismo, do empreendedorismo, né? Então, a gente precisa buscar as ferramentas que vão facilitar tudo isso, que vão trazer para vocês uma adequação no processo de aprendizagem, tá certo? Que vai facilitar o processo de vocês aprenderem, tá? A gente ainda traz, né, que a gente precisa, enquanto professores, utilizar linguagens, mídias, tecnologias adequadas ao processo de construção de conhecimento do estudante, acompanhar e avaliar os processos de aprendizagem nos estudantes, participar da gestão dos processos pedagógicos, da elaboração do projeto pedagógico da escola. Isso aqui, gente, é um documento que a escola tem, é o projeto pedagógico da escola. Nesse projeto pedagógico está descrito como que vai acontecer, né, esses processos, o planejamento, o processo de ensino e aprendizagem. Entre outras coisas. Zelar, né? O professor tem que zelar por sua formação pessoal, possuindo a consciência, o compromisso e a responsabilidade, vou circular 1000 vezes, né, de quem deverá aprender a aprender e aprender a ensinar. Aprender ao ensinar, porque são duas coisas diferentes. Aprender a ensinar, a gente tem as técnicas, a gente estuda, a gente faz curso, mas aprender ao ensinar quer dizer o quê? Que eu chego numa sala de aula e estou disposta a aprender com vocês também. E isso acontece muito, viu? Já aprendi, foi com vocês. Olhe, o momento que eu mais aprendi a ser professora, eu estou falando da minha experiência como professora, foi quando eu fui ser professora. Porque quem me deu mais direcionamento
a partir do que eu percebo, né, como adequado, como correto, foram os meus alunos e alunas que passaram por mim nesses quase, deixa eu ver, 20 anos que eu tenho de aula nas costas, né? Então, 20 não, mas uns seus 15 anos eu tenho de aula, de professora, né? 20 é demais, mas 15 sim. 15 anos de experiência, né? E eu aprendi cada vez mais a lecionar foi com vocês, meus alunos, né? Essa é a minha experiência, mas eu também, isso não quer dizer que eu aprenda, né, só com isso, mas isso para mim é fundamental. Aprender ao ensinar. Isso aqui traz para a gente uma coisa chamada sensibilidade. Isso aqui é abertura. É humildade também, né? Porque tem professor que se acha dono da razão, que se acha, meu Deus do céu, só quer ser a última bolacha do pacote, como o povo diz, né? Por quê? Porque não se bota para aprender quando ensina. Porque acha que tudo que viu é uma verdade universal. Né? Um dia desses, eu passei por uma situação onde tinha duas pessoas que eu conheço e gosto muito, né? E uma das pessoas é um professor e ele estava reproduzindo uma fala, né, com um colega que não era adequada para a situação. E ele não estava fazendo isso de uma forma intencional, maldosa, mas é como as reproduções que a gente conhece, né? Que elas acontecem sem a gente perceber que está fazendo. Eu quero muito acreditar que foi isso e eu acho que sim. Nessas situações eu sou muito crítica e a gente percebe também. E o professor, essa pessoa que estava discutindo com o colega, falou assim, mas você não pode dizer uma coisa dessas, porque isso eu li foi num livro. Eu aprendi foi estudando em livro, isso está escrito nos livros. A pessoa que estava, né, recebendo a informação é uma pessoa que tinha vivência nessa determinada causa e que disse que o que ele tinha aprendido no livro não era assim. De onde ele vinha não era assim. Né? Então, quando um professor joga uma situação dessa, porque eu aprendi, então é assim que é, a gente não está fazendo isso aqui, não. Ó. Aprender ao ensinar. Eu acho que hoje nós, professores, nós temos que buscar, desaprender algumas coisas, porque dentro da nossa formação, algumas situações, alguns aprendizados, eles já não se aplicam mais para a nossa sociedade contemporânea. Eles não são mais adequados. Exatamente isso, não são adequados. Né? Então, a gente tem que desaprender, por exemplo, a ser racista, porque a gente acha que não é racista, mas nós somos racistas, né? Então, a gente tem que desaprender isso imediatamente. Já devia ter desaprendido. Mas é uma coisa tão forte em todo mundo nesse país, que às vezes a gente está sendo racista e nem percebe que está sendo. Então, a gente precisa desaprender algumas coisas. Os termos que a gente usa, que às vezes são preconceituosos, né? A gente tem que desaprender. A vida não é só de aprendizado, não. A gente tem que abrir mão do que não serve mais. Né? Então, por isso que eu digo que com vocês, meus alunos, né? Minhas alunas, eu aprendi muito mais a ser professora. Né? Porque é preciso compreender as diferenças, as realidades, as situações, as pessoas, para a gente poder, né, entender o mundo de uma forma mais completa e não só a partir daquilo que eu conheci, que eu estudei, que eu sou, não é? A gente não pode fazer isso enquanto professor. Enquanto educador, a gente tem que ter a cabeça todo o tempo antenada em tudo e em todos, em todas, para a gente poder ter sensibilidade, para desaprender o que não é adequado mais. Para a gente ter sensibilidade e humildade para aprender com as pessoas, com os sujeitos que a gente também ensina. Né? Então, eu acho que eu poderia ser um professor. Você acha que poderia ser um professor? Então, para ser um bom professor, né? O que é
atividade, hein? Então, vamos fazer aqui logo. Essa daqui é a segunda questão desse nosso bloco de aulas, mas é a primeira questão do nosso momento gravado. Então, eu vou colocar aqui a atividade 1, porque é a primeira da aula gravada, para vocês não confundirem. Atividade 1. O que faz um bom ou uma boa professor para você? Isso aqui, ó, vou botar até entre aspas, tá? O que faz um bom professor? O que faz um professor ser muito bom para você? Então, eu vou deixar aqui 3 minutinhos para copiar, já responder, porque essa atividade aqui deve ser entregue, tá bom? A professora ou o professor da mediação para contar como frequência. Vai fazer essa e mais algumas. 3 minutinhos na tela, valendo. Muito bem, gente. Então, estamos deixando aqui esse minutinho, né? Para você fazer essa atividade. O que faz um bom professor para você? Nessa resposta que eu não vou interferir em absolutamente nada. Até porque a gente já conversou, eu acho que eu já respondi. Já respondi, né? Um pouco com esse bate-papo todo antes de eu fazer essa pergunta. Então, eu acho que poderia ser um bom professor. Vocês acreditam que quando eu era criança, eu brincava de dar aula? Eu tinha um quadro, né?
E eu tinha giz, no tempo eram os quadros de giz, meu Deus. E aí eu brincava, uma das brincadeiras que eu adorava era ficar lá desenhando coisas no quadro, ensinando minhas colegas, ensinando minhas bonecas, meus bonecos. Tudo que tinha ali era tudo minha sala de aula. Olha só onde é que eu vim parar. Tinha jeito? Então eu achava assim que eu poderia ser uma boa professora. Eu não sei se eu sou hoje, né, considerado uma boa professora, mas eu acho que eu tenho tentado bastante. Então, olha só, eu acho que poderia ser um bom professor. Então, que tal a gente fazer um teste com vocês para a gente conferir se isso seria uma possibilidade? Será que se a gente virasse agora a mesa, se a gente virasse essa jogada, se eu ficasse sendo aluna de vocês, será que ia dar certo esse negócio? Hein? Vamos ver se vocês dariam conta de serem professores e professoras? Vamos lá? Vamos lá. Isso é um teste, hein? Estavam com saudade dos testes aqui. Você se considera uma pessoa A, B, C ou D? Acessível, entusiástica e solidária, relaxada, divertida e fácil de se relacionar, calorosa, inteligente, interessada, pragmática, firme e determinada. Então, você vai aqui, marca a sua resposta, né? E guarda aí que a gente vai ter o resultado do teste depois. Vou deixar aqui, ó, passando, né? Vai fazendo pausas, tá? Porque como aqui é um teste, se eu der minutinhos, a gente acaba a aula e não termina. Então, você que está assistindo a aula gravada, dá uma pausa, lê com calma e responde. Pausou? Aí a gente volta. Entendeu? Vamos para a segunda pergunta. Você está apresentando um trabalho na frente de todos os seus colegas e um deles começa a fazer diversas perguntas sobre o tema. Como é que você reage? Fica nervoso por ser questionado numa apresentação de trabalho e um pouco chateado com seu colega, né? Que ele não devia tornar aquilo mais difícil para você? B. Responde rapidamente e encerra a apresentação assim que possível, pois achou a situação um pouco desconfortável. C. Fica um pouco apreensivo e com medo de não conseguir responder a uma das perguntas, mas tenta responder da melhor forma possível. Ou D. Responde todas as perguntas com tranquilidade e fica feliz que sua apresentação conseguiu gerar interesse nos colegas. Pausou? Volta aqui. Pausa. Lê com calma. Responde. 3. Os seus amigos costumam pedir sua ajuda na escola? Aí, A, B, C ou D? Sim, inclusive eu tenho um grupo de estudos. Não, normalmente estudo só. Sim, meu caderno é sempre requisitado. Ou nem sempre, mas às vezes ajuda um ou outro. Pausa. Responde. 4. Você se considera uma pessoa atenciosa? Essa daqui é boa. Acho que sou bastante dedicado. Nem tanto, sou uma pessoa mais reservada e distraída. Sim, gosto de dar e receber a atenção das pessoas. Ou sou mais atencioso com as pessoas mais próximas? Pausa. Responde. 5. Na escola, o que você faz quando está mal numa disciplina? Lê aí. A, B, C ou D? Pausou. Respondeu. Vamos lá. Quando está bem numa disciplina no colégio, você faz o quê? Junta todo mundo num grupo de estudo para ensinar a galera. Não ajuda ninguém porque não consegue entender como as pessoas não conseguem aprender, se é tão fácil. Ajuda os amigos mais próximos, mas não tem muita paciência para passar conhecimento. Ou sempre que pedem ajuda, está disposto a ensinar. A, B, C ou D? Pausa. Responde. Bora. 7. Qual das alternativas abaixo mais combina com a sua personalidade? Lê aí rapidolas. Pausa. Responde. Segue o baile. Ao se relacionar com outras pessoas, você procura A, B, C ou D. Entender e respeitar as realidades diferentes das suas, credos, crenças, idade, sexualidade, etc. Gosta de estar cercado por pessoas diferentes e aprender com elas. B. Estar próximo a pessoas com os mesmos interesses. C. Lidar com pessoas diferentes, porém dentro da sua zona de conforto. D. Criar um círculo variado de convivências. Enfim,
Leia com calma, dá uma pausa e já já a gente continua. Seguindo, quando assume uma posição de liderança, o que é que você faz? A, B, C ou D? Pausa. Segue. Você é uma pessoa paciente, minha gente? Responde com sinceridade. Vai. Olha aí. Acho que sim, não gosto de me estressar. Estou em treinamento para ser cada vez mais paciente. Admito que não, reconheço minha impaciência. Eu acho impossível ser paciente o tempo todo. Eita, vou nem responder essa. Dá para saber. Olha só. Para você, o mais importante numa profissão é o quê? Numa profissão de uma forma geral, tá? 11ª, tá aí. A mudança só virá com a valorização dos professores. Afinal, o que faz um professor? Então, na pior das hipóteses, o professor faz toda a diferença. Que massa, né? Puxando aqui bem a sardinha para o nosso lado. Mas não tem nada, não. É assim mesmo. A gente precisa, sim, ser valorizado e valorizada. Lógico. A gente estuda tanto para estar aqui, né? Você pretende continuar estudando depois da faculdade? Você pretende continuar estudando para entrar na faculdade? E depois da faculdade? Né? Lembra do que a gente disse, do que é que o professor precisa fazer o resto da vida. Estudar. Né? Dá uma pausa, responde e segue. Percebeu as exigências para ser um professor? Não é fácil, né? Como é que pode ser sua colaboração para o projeto de vida? Então, vamos fazer o seguinte, tá? O resultado desse teste, vocês vão anotar, né? A, B, C. Tipo um gabarito. Bota lá, primeira pergunta, eu marquei B. Segunda pergunta, eu marquei C. Terceira pergunta, eu marquei A. Então, o resultado do teste vai ser a atividade 2 de hoje, tá? Para casa. Como você... A resposta, né? As respostas do teste. Que são essas 12 perguntas aqui. Então, vocês vão somar com aquela primeira que eu passei. E agora a gente vai refletir sobre isso aqui, ó. Você percebeu as exigências para ser um professor? Não é fácil. E como pode ser a colaboração do professor para o projeto de vida? Essa aqui é a questão 3. Que vocês vão entregar para mediação aí do professor ou da professora de mediação. Então, essa eu vou dar um tempinho para copiar e já responder, tá bom? Para que a gente possa seguir. Valendo 3 minutos na tela.
Então, muito bem, gente. Essa é mais uma das questões, né, que a gente vai levar para essa, né, nossas atividades de casa, tá certo? Umas estamos fazendo aqui, discutindo, outras vocês vão responder com mais calma, como o nosso teste. Senão a gente ia tomar bastante tempo, porque eram 12 questões. Então, vão dando pause e respondendo e tragam o gabarito dessa resposta depois, tá certo? Para a gente fazer esse teste para saber. Menino, será que isso aqui ia sair muito professor? Tá certo? Então, olha só. E aí, quando a gente fala sobre a nossa colaboração, né, para o projeto de vida com os alunos, a gente trabalha assim: como surgiu o seu interesse por ser professor? Qual é o significado, né, de ser professor? Faço trabalho de conexão entre o que é aprendido em sala de aula e a vida prática dos alunos. Discuta a relevância do que é estudado. Estimule o protagonismo dos alunos por meio das metodologias ativas, né? Convide palestrantes de diversas áreas de atuação profissional para falarem sobre seus projetos de vida. Recomende leituras biográficas de figuras públicas que possuem um projeto de vida para que os adolescentes tenham outras referências exemplares, né? E aí a gente fala um pouco sobre vocês, alunos, também, né? Então, os estudantes são vocês, esses sujeitos que assumem o estudo como incumbência, responsabilidade e atribuição. Profissão. Ou seja, são aqueles e aquelas que exercem o estudo como um ofício, um trabalho, um saber fazer. E no estudo, tornam-se estudantes, né? O estudante pesquisa, trabalha com dados, analisa, lê, escreve, questiona. Essa é a melhor de todas. Busca novas informações, sempre, e desenvolve a capacidade de identificar e solucionar problemas, utilizando diferentes linguagens, mídias e tecnologias. Então, no movimento de produção do conhecimento, ele vai além das exigências do professor ou de conhecimentos já sistematizados. Então, nossos estudantes que vão além, nossa, chega o coração, fica quentinho, né? Não fazem só aquilo que a gente propõe, buscam mais, trazem mais, contribuem com a aula, com o processo de aprendizagem, né? Então, é importante demais. Então, esses educandos, vocês, nossos estudantes, são sujeitos em processo de educação. Está rolando desde sempre, né? A educação é um processo para o resto da vida, vai acontecer, mesmo que vocês saiam das escolas, das universidades, porque, como eu falei, né, não se aprende somente nesses ambientes, né? Então, são aqueles que, além de estudarem, estão em processo de desenvolvimento, também em outras dimensões humanas, afetiva, física, valorativa e interpessoal. Então, os educandos são os sujeitos de sua aprendizagem, têm como uma de suas funções articular os saberes construídos no espaço escolar com as experiências vividas, ou seja, pegar o que a gente aprende na escola e associar com o que a gente vive na prática, né? Então, isso vai servindo para que vocês construam novos conhecimentos, novas habilidades, né? E para que isso coloque vocês em condições de agir e de interagir na sociedade em suas distintas realidades, né? Então, vocês vão assumir de modo simultâneo e complementar o estudo e a constituição como um ser humano. Dentro dessa constituição como ser humano, a gente encontra aí o próprio conceito da cidadania, que foi colocado, inclusive, em uma das últimas temáticas aqui das nossas aulas, né? Então, os educandos são protagonistas, sujeitos do processo educativo e não meros destinatários, ou seja, vocês não estão aí só para ficar recebendo. Crianças, adolescentes, jovens e adultos educandos não são contas bancárias receptoras e passivas. A gente não fica só depositando informação. A gente também aprende com vocês. Vocês também têm capacidades de desenvolverem processos, né, sozinhos, de questionarem, de contribuírem, né? Então, a partir dessa descrição geral, a gente apresenta alguns compromissos dos estudantes no processo de aprendizagem. Frequente as aulas, assista nossas aulas gravadas, dê o seu melhor na escola.
Se esforce todos os dias para não faltar. Quando estiver doente, é melhor ficar em casa. Claro, você tem o direito de ficar em casa, inclusive. Você tem uma quantidade de faltas que você pode ter. Em cada uma das disciplinas, você tem que ter 25%. Você pode ter até 25% de falta, né? Mas o aproveitamento de 75% garante sua aprovação pela sua frequência, né? E aqui no projeto de vida também é assim. Então, te esforça para não faltar. Senta perto, aliás, senta onde você quiser, né? Então, quando você senta na frente, você fica mais perto, você evita distração. Mas se você quiser sentar lá no fundo, eu sou uma das que sentaram lá no fundo, e cá estou eu, né? Sendo professora, tá? É só uma dica para quem tem dificuldade de concentração. Faça anotações e, muitas das vezes, não é necessário anotar. Você pode só observar. Participe da aula, né? Que a gente pede muito. Tenha comportamento na escola, postura. A escola, ela é um território de saberes, de aprendizagem. Dentro desses saberes, tem os valores também, o respeito. Então, tenha comportamento, se instrua, né, desses comportamentos, tenha atitudes, né, agradáveis dentro desse ambiente. Trate seus colegas com respeito, seus professores. Esquece celular dentro de escola, né? Fica todo o tempo dentro da sala de aula. Da escola, não, a gente tira ali um selfie, faz umas fotos, acessa nossas redes, mas na sala de aula, né? Usem os celulares apenas quando orientados pelo professor, tá bom? Então, a gente tem ainda, né, outras informações, a gente vai discutindo isso em outros momentos aqui no nosso projeto de vida, tá certo? Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante essa nossa aula. Atentem para as atividades que foram passadas no decorrer da aula. Eu não estou deixando mais atividades só no final, senão você vai lá para o final, quando termina a aula, pensa que eu não sei, né? E pega lá só a atividade e faz. Não, as atividades estão distribuídas durante a aula inteira. Tem que assistir a aula para pescar as 3 atividades que eu passei. Hoje foram 3, viu? Te liga. Até nosso próximo encontro, sexta, 9 horas da noite. A gente se vê. Tchau, tchau.